Você acompanha a partir de agora o Evangelho do Dia com o Padre Erivaldo Maria, trazendo uma mensagem de fé para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de agosto, lembramos da Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, e queremos pedir sua intercessão neste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através de nosso canal, nesta sexta-feira, lembramos de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. A Irmã Dulce, como é conhecida, que nasceu no ano de 1914, no dia 26 de maio, uma religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, que passou a ser chamada Irmã Dulce em homenagem à sua mãe. Ela era popularmente conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Uma fé inabalável, consagrou sua vida a Deus servindo aos mais necessitados, aos pobres e excluídos. Andava pelas ruas de Salvador, na Bahia, em busca de doações para aqueles que não tinham dignidade e direitos reconhecidos. No ano de 1949, ela improvisou no galinheiro do convento um abrigo para acolher os doentes, que eram resgatados por ela nas ruas de Salvador. Em 1959, ela ganhou um terreno para a construção de um albergue em Santo Antônio. E anos mais tarde, ao lado do albergue, foi fundado um hospital, o Hospital Santo Antônio, coração das obras sociais de Irmã Dulce. Ela sofria com problemas respiratórios, foi internada em 1990, no dia 11 de novembro. Deixou grandes lições de vida: humildade, caridade, serviço, solidariedade e partilha. Motivada pela fé em Cristo e animada por uma vida intensa de oração, faleceu no dia 13 de março de 1992, em sua casa mesmo, no convento Santo Antônio, beatificado no dia 22 de maio de 2011, uma celebração que aconteceu com mais de 70 mil fiéis para a coroação da beata nascida na Bahia, ela que passou a ser chamada de Bem-aventurada Dulce dos Pobres. No dia 13 de outubro de 2019, uma cerimônia presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, Irmã Dulce foi proclamada Santa Dulce dos Pobres, tornando-se assim a primeira santa brasileira. Peçamos a sua intercessão. Senhor nosso Deus, lembrado de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho. Amém. Santa Dulce, rogai por nós. E vamos à palavra de Deus nesta sexta-feira, dia da Santa Irmã Dulce. Vamos meditar o Evangelho de hoje, narrado por São Mateus, no capítulo 19,
do versículo 13 a 12, que vem nos falar a respeito do matrimônio. Estamos na Semana da Família e queremos meditar com Jesus, através de sua palavra, motivados pela fé, este evangelho de hoje. Trago como citação de hoje Mateus 19, versículo 6. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Amados irmãos e irmãs, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 1 a cada 3 casamentos realizados no Brasil em 2017, essa estatística, resultou em divórcio. Isso que não estão computadas as separações daqueles que viviam em união estável. A vontade bíblica de Deus, com respeito ao casamento, é que todo aquele que se une com a pessoa do sexo oposto permaneça com ela até o fim de sua vida. Isso é fácil? Claro que não. Contudo, não é impossível. Quando duas pessoas pretendem se casar, precisam estar certas de que de fato se amam, que querem cumprir a vontade de Deus e permanecer juntas até que a morte as separe. Além disso, devem, no dia a dia, fazer algumas coisas que contribuam para que a união do casal se fortaleça. Por exemplo, reservar alguns minutos diariamente para pedir a bênção de Deus sobre a vida conjugal e agradecer pelo que dele se tem recebido. Além disso, ser paciente, calma com o parceiro ou a parceira. Não gritar um com o outro, mas falar com mansidão. Estender a mão para pedir perdão e conceder o mesmo. Não ir dormir sem ter feito as pazes. Tudo isto e muito mais. Quando por vezes as coisas encrespam, por que não buscar conselho falando com o sacerdote da sua paróquia, com os pais ou até mesmo com os padrinhos do casamento? Na verdade, não são nem padrinhos, são testemunhas. Então, se você escolheu aquelas testemunhas, certamente você confia neles. E por que não fazer de vez em quando um elogio, que seja verdadeiro, é claro, dar um pequeno mimo a quem se ama? Pois é, amigos e amigas, eis algumas dicas que podem ajudar a gente a cumprir a vontade de Cristo no que diz respeito ao casamento. Se você já é casado, já está casado ou casada, que Deus abençoe seu casamento e que você, seu cônjuge, busquem viver segundo o mandamento de Jesus, como vocês prometeram diante de Deus, a começar no altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Portanto, se por algum motivo não deu certo o seu casamento, o seu matrimônio, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, você pode ficar separado, entre aspas, cada um no seu lugar, mas sem ter relacionamento com outras pessoas. Caso contrário, estaria em adultério. Se a pessoa por algum motivo não deu certo no seu casamento, está sozinho com seus filhos, busque viver a castidade, ou seja, sozinho, cuidando dos seus afazeres, das suas atividades. Então, você poderá confessar normalmente, fazer sua comunhão eucarística, buscar a sua santificação e evitando facilitar as coisas, não dando brecha para o demônio.
Já em outros casos, quando se é casado no civil, já há um longo tempo, digamos que o companheiro não quer casar na igreja, mas a mulher, ela tem vontade, ela quer comungar, quer se confessar. A possibilidade é a sanação radical, que deve ser direcionada ao bispo, dialogar com o seu pároco e depois ver a possibilidade de ter a sanação radical, onde você poderá fazer a sua comunhão eucarística, participar da missa, embora seja casada no civil. Mas tudo isso você deve conversar com o seu pároco, o pároco da sua paróquia. Portanto, quem já foi casado na igreja, não deu certo, não procure outro relacionamento. São os casos de segunda união, porque caso contrário vai estar em pecado mortal. E o pecado mortal é o mais grave em nossa vida cristã. E como cristãos não podemos viver como pagãos. É a orientação de Deus, da sua palavra, para que possamos viver de acordo com a sua vontade. E também quem está casado só no civil, para a igreja ainda continua solteiro. Por isso, a importância de, nessa união, santificar com a graça de Deus. Por isso, a necessidade de todo um acompanhamento, uma preparação, sobretudo quem está noivo, para decidir a viver junto com o outro quando receber o sacramento do matrimônio, para que possa viver de acordo com a lei de Deus. Cristo no centro de nossas vidas. Por isso que diz Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, amados irmãos, mesmo sem ter lido o Evangelho de hoje, vemos que alongamos um pouquinho a mais. Quero pedir a bênção sobre você, sobre sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você e sua família. Boa sexta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria! Lembrando, se inscrever no canal do Padre, você se inscreve, clica o sininho para receber as notificações e quando estivermos fazendo as nossas postagens, você dá um joinha, clica e dá o seu like aí, tá bom? Então, fique com Deus e até outros momentos, se Deus assim nos permitir. Vá acompanhando o nosso canal e compartilhe com todos. Deus abençoe.